Olá, sejam bem-vindos à nossa oitava aula do nosso estudo do livro de Tiago. Como eu expliquei lá no Stories, eu acabei dormindo junto com a Vesper e aí atrasou tudo aqui. E eu não tenho cortina nessa janela, gente. E agora é muito mais tarde e o sol tá bem na minha cara. Mas vai ficar assim mesmo, tá bom? A gente vai aprender assim mesmo. O que importa é o áudio, então vai ficar com o sol na cara mesmo. Eu tive que colocar um boné pro sol não ficar diretamente no meu olho. Mas vamos que vamos, tá? É por isso que eu falei que esse é um estudo sem frescuras, não tem horário certo. Às vezes eu durmo e aí eu acordo, tá tudo atrasado. Vida com criança pequena é isso aí. Eu acabei de almoçar 4 horas da tarde. Pra vocês terem uma noção. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de Tiago, no capítulo 3, dos versos de 13 a 18, sobre a sabedoria que vem lá do alto, tá bom? Então eu vou orar e aí a gente pode começar. Pai amado, mais uma vez a gente se encontra aqui juntos para estudar o livro de Tiago. Deus, eu te agradeço porque o Senhor me permite ter esses momentos e ainda com uma rotina que não é completamente estabelecida com criança pequena, o Senhor me permite encontrar momentos para estar aqui. Deus, eu te agradeço pela vida do meu marido e pela disposição dele em ficar com ela enquanto eu tento vir aqui a Deus e cumprir o chamado. Ver que é o estilo de Tiago, primeiro trazer algo que nos parece impossível de fazer e depois ele nos traz como nós podemos fazer aquilo que ele propôs. Por exemplo, quando a gente estava lá no capítulo 1 ainda, nas primeiras aulas, nos versos 2 a 4, ele fala que nós precisamos ver as várias provações como grande alegria. E ele vai dizer que a perseverança nas provações produz, então, a maturidade na fé. Só que aí, quando os leitores leem isso, eles podem ver e pensar, nossa, mas eu não tenho condição nenhuma de encontrar alegria na aprovação. E eles podem pensar isso. Não, então eu fico meio que desesperado, né? Você encontra uma posição de desespero, porque ele falou que o certo é você encontrar alegria na aprovação, e você sabe que por si mesmo vai ser impossível você fazer isso. E aí ele vem no verso 5 que diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Lembra que a gente falou que era uma resposta justamente ao que ele tinha acabado de falar.
Ele disse que nós precisamos encontrar alegria na provação, e a forma de fazer isso é pedindo sabedoria a Deus, ou seja, não vem de nós a capacidade de cumprir o que ele está falando, esse comando, mas vem diretamente de Deus. Gente, peraí que pra eu ouvir no bebê chorar, deixa eu usar meu marido, porque eu acho que ela tá com fome. Perdi até o fio da meada. Então, no verso 5 ele vai falar que é através de buscar sabedoria em Deus que a gente consegue, então, cumprir aquilo que ele propôs nos versos de 2 a 4 do capítulo 1. E a mesma coisa ele vai fazer aqui. Nos versos de 1 a 12 do capítulo 3, ele vem com essas ordens, esses comandos difíceis de dizer, olha, meus irmãos, refreiem a vossa língua. E ele vem falar isso de forma muito séria. Lembra ontem a gente viu que aqueles que não refreiam a sua língua não podem nem se chamar de cristãos, porque a fonte de águas doces não pode dar água salgada, ou seja, os que são verdadeiramente cristãos mostram isso através do refrear da língua. Então pode ser que os leitores chegassem a esse ponto e pensassem, agora eu estou desesperado porque não tem nenhuma maneira de eu conseguir cumprir isso aqui que ele falou dos versos de 1 a 12. E aí ele vem e dá a resposta de como eles poderiam fazer isso dos versos 13 a 18, que é através do quê? Da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que vem lá do alto. Então, ele voltou ao tema ali de quando ele fala no capítulo 1, quem quiser sabedoria, peça a Deus, porque é ele que dá, e aqui ele continua dizendo, a sabedoria que vem do alto, então é Deus que pode nos dar. Ele começa dizendo, quem dentre vós é sábio e inteligente? Eu acho que ele tá até, inclusive, fazendo aquela pergunta retórica, no sentido de dizer, eu acho que se eu ficar aqui fica melhor, né? Porque aí eu não fico com a cara no sol. Ele tá fazendo aquela pergunta meio que retórica, ele tá dizendo, quem dentre vós pensa ser sábio e inteligente? Quem dentre vós acha que é sábio e inteligente? E ele vai falar, então, se você está dizendo que você é sábio e inteligente, você tem que provar isso ao mostrar em mansidão de sabedoria que você de fato é sábio e inteligente, mediante condigno proceder às suas obras. Mansidão era algo que os gregos desprezavam. Era uma virtude que os gregos desprezavam. Eles achavam que mansidão, que submissão, que uma pessoa de caráter manso, de caráter tranquilo, era inferior a uma pessoa de caráter forte, uma pessoa que tinha uma personalidade forte, de conquistador, por assim dizer. Então, culturalmente, era muito mal visto alguém ter um caráter manso. Só que Cristo, o próprio Jesus, quando ele chega ali numa cultura que era incrivelmente afetada pela cultura grega, ele vai dizer, não, a mansidão é algo extremamente positivo, inclusive é um traço de caráter que eu espero que os meus seguidores tenham. Então, se a gente for, vem comigo lá para Mateus 5. Mateus 5:5. Eu coloquei uns negocinhos aqui na minha Bíblia, ó, que agora eu acho rapidinho essa passagem, que eu tava demorando demais para achar essas passagens. Mateus 5:5, no Sermão do Monte, o próprio Jesus diz o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, Jesus, em Mateus 5:5, ele está falando que mansidão é algo que ele vê como uma bem-aventurança, uma bênção, algo que ele espera dos seus seguidores. Se a gente for também em Mateus, no capítulo 11, acho que é esse aqui, capítulo 11, no verso 29, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, não só Jesus diz que aqueles que seguem ele devem ser mansos, como ele mesmo é manso. Ele está vindo culturalmente. Ele está vindo contra a cultura grega da época e dizia que mansidão não era algo. E aqui a gente já falou que ele traz muito dos ensinamentos de Jesus, Tiago, que era o meio irmão de Jesus, e vai dizer, nós devemos, aqueles que entre nós que se sentem, que pensam ser sábios e inteligentes, eles devem mostrar isso não com arrogância, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu vou ser arrogante, mas eles devem mostrar isso com mansidão, que é um conceito do próprio Cristo
a questão da mão. Eu acho que esse verso é muito nos convence de pecado, traz muita convicção, por assim dizer. Por quê? Muitas vezes, especialmente na nossa sociedade também, nós vemos que as pessoas que se sentem inteligentes, que pensam ser inteligentes, ou até as pessoas que de fato são inteligentes, geralmente a inteligência ela vem atrelada de arrogância, né? Se eu tenho um pouco mais de sabedoria, se eu tenho um pouco mais de inteligência, se eu sei mais, então a arrogância vem junto e a pessoa se sente superior, se sente melhor que os outros. E aqui Tiago é muito claro, ele tá falando, você é sábio e inteligente, então prove que você é sábio e inteligente ao ser manso e humilde. Mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Em algumas outras traduções vai dizer mediante um humilde proceder. E é assim que você mostra. Então, se você se julga sábio, então mostre isso, prove isso através da humildade, através da mansidão. Eu não cheguei a ler o livro do Jonas Madureira, mas eu gosto muito do título que chama, o livro do Jonas Madureira, que se chama Inteligência Humilhada. Eu gosto muito, porque eu acho que é exatamente esse tipo de inteligência que nós somos chamados como cristãos. Nós somos chamados a sermos sábios, inteligentes, sim, a usarmos o nosso cérebro. O John Piper tem um livro que eu gosto muito, que chama Pense. Nós somos chamados a pensar, mas da forma que Tiago tem dito aqui, com mansidão e humildade. E aí ele continua dizendo, se pelo contrário, ou seja, quando você vê as palavras pelo contrário, você pode saber que está fazendo um contraste. Lembra que contraste é uma das anotações que a gente faz nesse estudo indutivo. Então, se puder, você faz aquela anotação do contraste do versus, porque quando ele está dizendo se pelo contrário, ele está contrastando uma coisa com a outra. Então, aqui ele vai dizer, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Lembrando que aqui ele está, a gente viu lá na primeira aula, qual que foi o grande objetivo dessa carta ser escrita? Foi justamente porque Tiago estava querendo impedir que a igreja que estava dispersa, os crentes que estavam dispersos por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, ele queria impedir que eles começassem a quebrar a igreja em facções, em grupinhos. Então ele quer falar justamente a favor da união, a favor da unidade cristã. Então aqui ele está trazendo novamente essa temática, ele está dizendo, olha, quando você é inteligente e você é arrogante, o que vai surgir é inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, um sentimento de escolher lados acima da unidade da igreja. Porque eu sou... A gente vê isso muito, inclusive, hoje em dia, né? A pessoa vai dizer, eu sou do grupinho que acredita X, e eu sou do grupinho que acredita Y, e aí a gente acaba quebrando a unidade da igreja. E aqui eu não estou defendendo que cristãos não devam jamais se posicionar acerca das coisas. Eu acredito que existem sim doutrinas de primeiro grau, que são doutrinas incrivelmente importantes para a fé cristã, que nós devemos defender a qualquer custo. Mas eu acredito que a maioria das facções, a maioria das separações que acontecem nas igrejas, dos grupinhos e tudo isso, não acontece por doutrinas de primeiro grau. Não é porque uma pessoa acredita que Cristo era Deus e outra pessoa não. É porque fulano acredita que não pode levantar a mão na igreja e o ciclano acredita que durante o louvor tem que levantar a mão na igreja. E aí cria essas facções. Então é isso que que Tiago está falando aqui. Que aqueles que são inteligentes, que se julgam inteligentes, mostrem esse mansidão e humildade e parem de criar grupinhos que separam a igreja. Parem de deixar que essa inveja de querer aquilo que o outro tem, que eu não tenho, não permita que essa inveja e que esse sentimento de grupinhos, de separação, venha e tome conta do seu coração e cause separações na igreja. Então ele está advertindo justamente para isso. Eu queria voltar lá na questão da mansidão, na verdade, porque eu pulei uma parte que eu queria falar, que é a questão de Moisés. Se a gente for lá lembrando que aqui ele fala tanto para a igreja como um todo, mas principalmente para os líderes. E eu queria que a gente voltasse lá para Êxodo, para a gente ver, para Números, para a gente ver o exemplo de Moisés. Em Números, lembrando que eu voltei aqui a falar do verso 13, na questão da mansidão, que eu tinha esquecido de falar essa parte. Lá em Números 12, a gente vai ver o que a minha Bíblia chama aqui de a sedição de Miriam e Arão, ou seja, a separação de Miriam e Arão. Se você se lembra, Moisés, quando ele estava liderando o povo de Israel ali pelo deserto, os seus irmãos, Miriam e Arão,
foram estabelecidos por Deus para serem também, juntamente com ele, líderes ali do povo de Israel. Mas o que acontece? Eles criaram justamente esse sentimento que a gente está vendo aqui, em Tiago, de inveja amargurada e sentimento faccioso. E aí, a gente vê lá no versículo 1 de Números 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. Ou seja, eles começaram, então, com fofoquinha, com invejinha, falando mal de Moisés. E aí eles começaram com um sentimento de arrogância. Olha o que eles dizem. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Ou seja, eles estão querendo dizer, não é só Moisés que está ouvindo de Deus, não é só Moisés que é o líder aqui dessa bagaça. Nós somos líderes também. Não tem Deus falado por nós também? É só sobre Moisés? E aí a gente vai ver o versículo 3, que é muito interessante, diz o seguinte: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Esse sentimento de mansidão que, como eu disse, a cultura grega desprezava, a Bíblia exalta. Moisés aqui, ele era um varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E a gente vai ver, inclusive, que aqui nessa situação, Moisés se recusa a rebater o que foi dito sobre ele, Moisés se recusa a rebater essas críticas dos seus irmãos, e é o próprio Deus que vem e faz com que Miriam fique... É aqui que se eu não me engano, que a Miriam achou-se leprosa. Então o próprio Deus vem em defesa de Moisés. Moisés recusa a defesa própria e ele confia em Deus que ele não tem que se defender, que é Deus quem vai defendê-lo. Então, e Deus o faz. Então é esse tipo de mansidão que a gente está vendo aqui, é esse tipo de sabedoria que vem do alto, que Deus espera não só dos líderes, principalmente dos líderes, mas de todos os cristãos. Então quando ele diz aqui, quando ele faz esse contraste, ele está fazendo esse contraste justamente entre uma pessoa como Moisés, mansa, que sabe que não precisa fazer defesa própria, que não precisa responder às críticas, e uma pessoa como Miriam e Arão, que fazem esse sentimento de inveja amargurada e sentimento faccioso. Então esse é o contraste. Quem que nós seremos então? Seremos como Moisés ou seremos como Arão e Miriam? E aí ele vai falar mais, ele diz no versículo 15... Porque esse tipo de atitude que Arão e Miriam tiveram, não é a sabedoria que desce do alto, ou seja, não é a sabedoria lá do capítulo 1, verso 5, a sabedoria que Deus dá. Antes é terrena, animal e demoníaca. Essa é a versão revista atualizada, mas a versão da NVI diz terrena, não espiritual e demoníaca. Então, eu coloquei aqui como anotação, lembra que uma das nossas anotações é a lista, né? E eu fiz aqui terreno 1, animal ou não espiritual 2 e demoníaca 3, que são 3 características da sabedoria que não vem do alto. Então ela é terrena, no sentido de que ela vem de nós, da nossa natureza humana, ela não vem de Deus. Ela é não espiritual, e se a gente for lá em Judas, ele vai usar essa mesma palavra que o Tiago está usando aqui, Judas usa lá em Judas, no versículo 19, que ele diz o seguinte: são estes os que promovem divisões, ele está falando sobre algumas pessoas, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Esse não tem o Espírito é a mesma noção que Tiago está fazendo aqui, ou seja, ele está falando dessa sabedoria, uma sabedoria que não tem o Espírito, é uma sabedoria que não vem de Deus, é uma sabedoria animal, carnal, humana. E demoníaca, não só humana, não só a vinda de nós, da nossa própria natureza humana, mas é uma sabedoria demoníaca, que vem direto do inferno. A gente viu lá onde foi? Aqui na questão da língua, que diz que a língua ela é posta em chamas pelo inferno. Então essa atitude da pessoa que usa a sua língua para o mal é tão demoníaca quanto essa pessoa que não tem essa sabedoria que vem do alto, mas essa sabedoria que vem da terra.
significa que tá funcionando. Ok, ok. Tá bom, tá funcionando. Obrigada. Tava escrito que a conexão tava ruim, desculpa, eu sei por quê. Agora eu recebi 300. Tá bom, gente, já entendi, obrigada. Então vamos falar, a sabedoria é a questão de sabedoria que é pura. Então vem nesse sentido de que lá no Antigo Testamento, quando Deus dá a lei, e ele faz toda aquela questão da lei, de que tinha o Santo dos Santos, que somente o sacerdote podia entrar uma vez por ano, e que se ele não tivesse purificado os seus pecados, ele era morto ali dentro do Santo dos Santos. Por quê? Porque ele estava adentrando na presença de um Deus puro, de um Deus completamente santo. Santidade significa isso, separação, pureza. Deus está aqui num nível completamente diferente de nós, e nós jamais poderíamos nos aproximar desse tipo de pureza, desse tipo de santidade, sem que nós tivéssemos o sangue de Cristo que nos limpa, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. É por isso que o véu foi rasgado quando Cristo morreu, porque ele finalmente nos permitiu entrar no Santo dos Santos, onde a pureza de Deus está. Então, quando ele fala que a sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ele está querendo dizer que é uma sabedoria sincera, é uma sabedoria sem iniquidade, que não tem outra motivação além do desejo por santificação, do desejo de ser mais parecido com Deus, de ser santo como ele é santo. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pura porque ela não tem o desejo de se autopromover, ela quer apenas a promoção da santificação. Então, é por isso que ela é pura. Ela é também, depois, pacífica. É uma sabedoria que produz paz na igreja, que não cria, ao contrário daquilo que ele tinha falado, do sentimento faccioso, do sentimento de que fulano de X, ciclano de Y, então cada um vai para um lado. A sabedoria que vem do alto, ela faz a paz dentro da igreja. Ela é pacífica, ela busca a paz. O próprio Cristo vai dizer, depois a gente vai ver, que bem-aventurados são os pacificadores. Então, a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, ela promove a paz dentro da igreja. E vai dizer que ela é também indulgente, que significa amável, que significa uma disposição de perdoar. A Nova Versão Internacional vai usar a palavra amável. Ou seja, é uma sabedoria que não combate, ela não é combativa. Ela não está sempre buscando se defender. Ah, a pessoa falou de mim, então eu vou me defender logo de cara. Ah, a pessoa falou de mim, então eu preciso responder. É uma sabedoria que não tem defesa própria, que não tem esse anseio da defesa própria, mas que assim como Cristo, quando é criticado, quando é abalado pelas críticas do mundo, essa pessoa que tem essa sabedoria que vem do alto, ela é indulgente, ou seja, ela é amável, ela não responde, ela não é combativa. Se a gente for em 1 Timóteo 3,3, a gente vai ver que ele diz lá, Paulo diz para Timóteo, que quais são as qualificações dos bispos e dos diáconos, e ele vai dizer que uma das qualificações é não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então esse é o tipo de sentimento que a pessoa que é sábia, de acordo com a sabedoria que vem do alto, tem. Ela é inimiga de contendas, ela não fica buscando briga, não fica buscando contendas, não fica buscando o combate. Ela é também tratável. A NVI vai usar a palavra compreensiva, ou seja, uma pessoa submissa, é uma pessoa disposta a aprender, é uma pessoa que quando uma liderança piedosa vem e em amor exorta essa pessoa, aponta o erro dessa pessoa, ela se submete à sabedoria de outras pessoas e ela está sempre disposta a aprender, sempre disposta a ser corrigida e que responde bem, então, a liderança piedosa. É isso que significa que a sabedoria do alto é tratável, ela é compreensível. Ela é também plena de misericórdia e de bons frutos. A gente vê isso até em Tiago, no capítulo 2, quando ele vai falar da questão das obras, né? Que a nossa fé, ela se mostra, ela se evidencia através das obras. E é justamente o que ele está querendo dizer aqui, a sabedoria que vem do alto, ela é plena de misericórdia, ou seja, ela está sempre pronta a mostrar misericórdia às outras pessoas, a fazer a caridade, a se preocupar com os órfãos e as viúvas, que ele falou anteriormente, que é a verdadeira religião diante de Deus. Então, os bons frutos e a misericórdia vêm acompanhados da sabedoria que vem do alto. E por fim, ela é também imparcial e sem fingimento, ou, de acordo com a NVI, ela é imparcial e sincera. É um contraste lá com o capítulo 1, no verso 8, que vai dizer do homem de ânimo dobre, que a gente viu, que significa o homem que tem essa mente dividida, que está com Cristo, mas está no mundo, está com Deus, mas está no mundo, está com Deus, mas está no pecado.
Então, esse homem de mente dividida, Tiago falou anteriormente, que Deus não vai responder a oração dele por sabedoria, porque ele quer sabedoria que vem do mundo, ele não quer sabedoria que vem do alto. E aqui, ele tá falando, não, a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial, ela tá completamente com Deus. Ela não é dividida, um pouco com Deus, um pouco com o mundo, ela é completamente rendida a Deus. É o tipo de sabedoria que a pessoa que é na sua frente, como ela é também nas suas costas, que ela não vai falar nas suas costas aquilo que ela não tá falando na sua frente. Então, esse é o tipo de sabedoria que vem do alto. Ela é imparcial, ela é sem fingimento e ela não escolhe partidos, de acordo com o próprio desejo dela, mas ela tá sempre focada naquilo que Deus quer e sempre lutando por aquilo que Deus quer. Então, essa é a sabedoria que vem do alto. Ela é muito diferente da sabedoria que vem de nós e que vem, como ele disse lá, demoníaca, né? E aí ele termina dizendo, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Se a gente for lá no capítulo 1, no verso 20, ele vai dizer, capítulo 1, verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vocês lembram disso? Ele está querendo dizer, quando você vê injustiça e você se ira, injustiça contra você mesmo, né? E você se ira, essa ira não produz a justiça de Deus. E aqui ele vai fazer esse contraste, ele vai dizer o que é que então produz a justiça de Deus? A paz. Ele diz, em paz se semeia o fruto da justiça. Então a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a paz, o homem que busca a paz, esse sim recebe então a justiça de Deus. É o que a gente viu lá na questão de Moisés, né? Que Moisés se recusou a responder aos ataques que foram feitos a ele e o próprio Deus veio em sua defesa. A Bíblia diz, eu não me lembro agora aonde, mas ela diz em algum lugar que a vingança é do Senhor. Então, quando nós recebemos críticas, quando nós recebemos ataques, a gente precisa ter essa sabedoria do alto, que é não combativa, que é humilde, que é mansa, e deixar, então, nas mãos de Deus a nossa defesa. Tá bom? É isso que significa, então, a sabedoria que vem do alto. E eu suplico a Deus que Ele nos faça pessoas com esse tipo de sabedoria, que não sejamos mansos. A gente está vivendo numa época, aliás, eu não acho que seja uma particularidade da nossa época, eu acho que os seres humanos sempre foram assim. Mas os seres humanos, eles são combativos, né? A gente gosta muito de combater, de qual que é o meu lado, qual que é o meu, minha facção, por assim dizer. E aí a gente combate e defende a nossa facção acima de qualquer coisa. E eu acho que a gente aprende aqui com o Tiago que a sabedoria que vem do alto não faz isso. A sabedoria que vem do alto, pelo contrário, ela é mansa e humilde. E ela está disposta a se posicionar com Deus, mas a não brigar e a não ser combativa e a não ficar querendo revidar as críticas que recebe, né? Então, pela graça de Deus, eu peço que Ele nos faça pessoas assim. Que nós sejamos como Moisés e não como Miriam e Arão. A minha amiga Virginia tá me falando que é Romanos 12:19, que ele fala sobre a vingança, que a vingança é do Senhor. Obrigada, Viu? Bom, eu tinha falado pra vocês que que eu queria que vocês me mandassem perguntas lá pro Instagram pra eu responder aqui. Acontece que eu sou muito estúpida e eu não pensei que eu não consigo ver as perguntas do Instagram porque eu tô na live, né? Então não tenho como ver as perguntas que vocês enviaram. Parabéns pra mim, né? Então, vamos fazer o seguinte, se você fez uma pergunta lá no Instagram, faz de novo aqui nos comentários. Algumas eu lembro, eu vou tentar responder as que eu lembrar, mas se você tem alguma que seja diferente, faz aqui nos comentários que eu respondo, tá? Perguntas, não qualquer pergunta, tá, gente? Perguntas sobre o Tiago, que a gente viu até agora, ou sobre estudo bíblico no geral, tá bom? Eu lembro que uma das perguntas foi sobre mulher ensinar na igreja, que não é necessariamente a ver com Tiago, uma temática que Tiago traga, mas é uma questão de eu tô aqui ensinando vocês, né? Então eu acho que tem a ver. Mulher ensinando na igreja. Vamos lá, é um assunto muito mais comprido do que eu vou tratar aqui, senão a gente vai ficar aqui para sempre. Mas eu vou tentar passar por cima do que eu creio. Por que eu me posiciono aqui ensinando vocês a Bíblia? Eu creio que é errado. Se vier algum homem aqui e começar a assistir as lives, que eu sei que tem,
eu tô pecando porque ele tá aprendendo a Bíblia comigo? Então, quando Paulo vai falar lá que a mulher não deve ensinar na igreja, quando a gente vê na Bíblia que a questão eclesiástica é do homem, que a liderança eclesiástica é do homem, e eu creio nisso, eu sou aquilo que a gente chama de termo teológico de complementarianismo, ou seja, eu acredito que a mulher não deve ser pastora. Então, como é que eu me coloco aqui ensinando a Bíblia para vocês? O meu posicionamento é o seguinte, as leituras que eu fiz da Bíblia, pela a interpretação que eu faço da Bíblia, que eu creio que está correta, óbvio, por isso que eu creio nela, eu acredito que a liderança eclesiástica e a liderança do lar são dadas por Deus aos homens. Então, eu acredito sim que a liderança da igreja e a liderança do lar são dos homens. Então, o que isso quer dizer? Que eu não acredito que Deus chamou mulheres a serem pastoras, no sentido de que eu não acredito que Deus chamou mulheres a liderarem a igreja, a serem a líder da igreja. A gente não vê mulheres liderando a igreja nem no Antigo nem no Novo Testamento, no sentido de liderança eclesiástica, de cabeça da igreja. Agora, eu não consigo encontrar respaldo bíblico para falar que a mulher não pode ensinar, ponto. Que não existe nenhum momento, em nenhuma situação, nenhuma circunstância em que a mulher pode ensinar o homem. Eu acho que isso não é bíblico. Eu acho que eu estar aqui ensinando a Bíblia, tentando fazê-lo de maneira bíblica, de maneira piedosa, e se tiver homens aprendendo comigo, eu não creio de maneira nenhuma que isso seja pecaminoso. Eu não estou aqui ao ensinar a Bíblia aqui na internet, ou mesmo se fosse numa escola bíblica da igreja, whatever, eu não tô tomando a cabeça da igreja, eu não tô liderando a igreja, eu não tô virando pastora porque eu tô ensinando a palavra de Deus, tá? Então, esse é o meu posicionamento sobre a mulher ensinando na igreja. Eu acredito que fora de ser pastor, eu creio, Francine, eu creio que a mulher pode fazer qualquer outra coisa na igreja, ok? Inclusive ensinar aqui a Bíblia para vocês. Outras perguntas que estão aqui. Uma pessoa perguntou, o Júlio perguntou como pode crescer em sabedoria. Júlio, é justamente como Tiago disse lá, né, no capítulo 1, aquele que crê é aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. É simples assim. A gente precisa pedir a Deus. E sabedoria aqui, eu esqueci de falar isso durante a aula. Sabedoria no livro de Tiago, toda vez que ele fala de sabedoria, aliás, eu acho que a Bíblia como um todo, não é só inteligência, não é só o ter na cabeça os fatos. É saber usar a inteligência de forma correta. Então a sabedoria ela tem muito mais a ver com a ação do que com a cabeça. É você ter a inteligência e saber usar a inteligência. Então a sabedoria ela sempre se reflete em ação. Então se você quer ser sábio, você peça a Deus. A gente vê isso em Tiago ali, a gente vê isso quando Salomão pede a Deus sabedoria e Deus o dá. Então é ao pedir a Deus e crescer em conhecer esse Deus através da palavra. Eu creio que é assim que a gente cresce em sabedoria, Júlio. Fran, se alguém me acusa de algo, estarei sendo sábio em não me defender? É complicado. Eu acho assim, ó. Se alguém te acusa de alguma coisa que é mentira, e essa pessoa fez essa acusação de forma pública, se você não tentar desfazer a mentira, pode ser que isso cause mais problemas. Se alguma pessoa te acusa, por exemplo, de algo criminoso ou de algo horrível que você não fez, eu creio que é piedoso você se defender e trazer a verdade à situação. Agora, se a acusação da pessoa foi simplesmente picuinha, foi simplesmente para tentar te desmerecer ou te tratar mal e tudo mais, se você quiser revidar em defesa própria, eu creio que não é sábio. Eu creio que como cristãos, nós fomos chamados a ser como Jesus e nós somos chamados a ser mansos. E isso vai contra a sabedoria do mundo, porque o mundo vai dizer que a mulher, especialmente, tem que se empoderar, tem que se mostrar e tem que mostrar que ninguém pode falar mal dela. Eu acredito que a gente tem que ser manso. Agora, existe uma grande diferença, por favor, escute o que eu tô dizendo, existe uma grande diferença entre ser manso e aceitar abuso. Eu não estou dizendo que vocês devem aceitar abuso. Se alguém está te atacando, te acusando, te atacando de forma abusiva, você sim deve se defender e buscar as autoridades para isso, tá? Nós não fomos chamadas para ser abusadas, para ser capacho, para ser nada disso. O meu irmão sempre me falou que o cristão não foi chamado para ser bobo, né? A gente não pode ser abusado. Mas se é picuinha, se é crítica sem fundamento, então eu creio que seja mais sábio deixar a vingança ou deixar a defesa, venha ela ou não, nas mãos de Deus. Eu acho que isso é o mais sábio a se fazer. Conceito de ser sábio, já falei lá pra trás. Aqui, deixa eu ver aqui as perguntas do YouTube agora.
como escolher um livro da Bíblia para estudar, Karina? Todos os livros da Bíblia são dignos de estudo, óbvio, né? Mas se você não estudou muito ainda, a Bíblia, se você não tem muito costume ainda de prática de estudo da Bíblia, eu não começaria por Juízes, né? Ou Juízes até que é bom. Não, Juízes é um bom livro para começar. Ele é mais histórico, mas eu não começaria por um livro, deixa eu ver, um livro profético, por exemplo. Porque se você for nos livros proféticos, eles têm muita coisa que não cabe mais a nós, tem muita coisa que cabe a nós, e aí fica naquela, cabe a nós ou não cabe a nós? E fala as coisas que você não entende nada de nada. Então eu não começaria pelos livros proféticos, não que eles não devam ser estudados, mas eu acho que eles são mais profundos, e talvez uma vez que você tiver uma prática maior de estudo, de interpretação, aí você vai para eles. Eu começaria com os livros que são mais práticos, como Tiago, Filipenses. Eu começaria pelos evangelhos, para a gente ir direto à fonte, direto a Cristo e as palavras de Cristo. E eu começaria pelos livros históricos, que são livros com fatos, relatos e narrativas, que são mais fáceis de estudar também do que livros proféticos, livros com linguagem que é muito fora da nossa realidade, uma linguagem muito da época, então é muito mais difícil de fazer. Então eu começaria por esses, tá bom? No estudo, o que eu faço primeiro? A paráfrase e a leitura de comentários. Não lembro. Eu acho que é a paráfrase. A paráfrase. Os comentários são sempre as últimas coisas. Primeiro a gente faz... Deixa eu voltar lá na ordem. A paráfrase e a referência cruzada e os comentários são todas partes da interpretação. Primeiro eu buscaria as referências cruzadas, e aí eu faria a paráfrase para usar as minhas próprias palavras, e aí, por fim, comentários. O objetivo, se a gente for para os comentários por último, é para que a gente não seja preguiçoso, né? Para que a gente descubra por nós mesmos o que está escrito ali, para depois ver o que as pessoas estão dizendo sobre aquela passagem. Tá bom? Sim, Vir, você tinha perguntado sobre as perguntas arqueológicas no livro de Provérbios. Todos os livros da Bíblia funcionam fazer as perguntas arqueológicas. Mas alguns livros a gente não tem tanta informação, igual Provérbios, de fato, não tem. Você falou da questão do público-alvo, né? Da audiência original. A audiência original de Provérbios era ali o povo de Israel, o povo que estava sob o reinado de Salomão. Mas é um pouco mais restrito do que se a gente for ver. Essas perguntas arqueológicas funcionam muito melhor para as cartas e para os livros ali do Novo Testamento. Mas todas as perguntas arqueológicas, todo esse processo do estudo bíblico indutivo funciona com qualquer livro da Bíblia, tá bom? Em época que tudo é treta, como saber se posicionar sem gerar essas confusões? Hoje não se irá com alguém que constantemente parece defender algo que está errado do seu ponto de vista. Tainá, o dia que você descobrir, você me conta. Eu tô numa época também, Tainá, de tentar aprender isso. É complicado, né? Hoje em dia tudo é posicionamento sem nuance, a gente tá muito extremista. Se você fala que X tá certo, quer dizer que você acredita que Y tá errado, mas não necessariamente. Eu acredito que os seres humanos e as opiniões têm muito mais nuance, muito mais equilíbrio do que a gente tem visto. Ou você é X ou você é Y, é muito de facção. Eu acho que a gente tem que pedir a Deus mesmo, pedir ao Espírito Santo que nos faça sábios com a sabedoria que vem do alto para lidar com esse tipo de situação. Porque se for por nós mesmos, pela sabedoria demoníaca e animal de nós, a gente vai querer se irar mesmo. E aí, quando a gente se ira, a gente não fica muito diferente das pessoas com as quais a gente está se irando, né? Então, pedir para Deus mesmo sabedoria, tá? Não é uma época difícil essa nossa de internet, viu? Tá me perguntando como é que pode se posicionar em coisas que não concorda na congregação. Eu acredito que se você tá numa igreja saudável, o seu pastor deveria estar aberto a que pessoas da congregação façam críticas e posicionem-se acerca de coisas que eles creem estar errado. Se o seu pastor não aceita isso, eu te sugeriria mudar de igreja. Então, a liderança que não aceita crítica ou que não aceita que não, inclusive, quer que seus membros sejam pensadores críticos, é uma liderança que eu não considero correta, tá? Então, eu te aconselharia a conversar diretamente com a liderança, não faça picuinhas, né? Não fique conversando na congregação com outros membros, aquilo que você não concorda, mas fale diretamente com a liderança, tá bom? A mulher pregar na igreja, eu acredito que não, Nájila. Eu acredito que a pregação da palavra na igreja é o papel do pastor, e como eu disse, eu acredito que a mulher não seja pastora. Agora, conferência,
evento, todas essas coisas, eu acredito que a mulher pode sim ensinar, inclusive ensinar para uma audiência mista. Um abraço para Shirlene Júnior. Um abraço para Goiás. Adoro Goiás. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui no Instagram. Júlia, essa questão da referência cruzada, tudo isso foi lá na nossa aula 2, eu acho, que foi a aula que eu ensinei a fazer esse método que a gente está usando. Volta lá no youtube.com/Francine Veríssimo, você vai ver todas as aulas, e aí tem a aula que eu ensino a fazer esse uso das referências cruzadas. Gente, então tá bom. Respondi perguntas. Eu acho que era isso. Eu provavelmente esqueci alguma pergunta que vocês fizeram lá nos stories, que fiz lá para vocês perguntarem e acabei não olhando direito. Mas é isso. A tarefa para amanhã fica, então, o capítulo 4. Vamos fazer o capítulo 4 inteiro, a tarefa de casa. E aí, se eu achar que é muita coisa pra gente ir numa aula só, eu separo. Mas pelo menos a gente já tá feito, tá bom? Então a tarefa de amanhã é o capítulo 4